A paz do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Meus irmãos, eu quero ler um texto aqui, Mateus capítulo 13, do versículo 24 a prosseguir, que fala a respeito da parábola do trigo e do joio. Propôs outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quere, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que, ao colher o joio, não arranque também o trigo com ele. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhe primeiro o joio, atai-o em molho, amarrai-o para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Observe que esse texto é de suma importância para nós cristãos. Eu canso de falar que quando o Mashiach se revela para João no pátio, e ele mostra ali que ele é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e que a menorá representa a plenitude da igreja, representa a plenitude da igreja. As 7 lâmpadas representam a plenitude da igreja. Então, quando nós olhamos para aqui, sobre essa parábola do reino, mostra claramente que a boa semente, a palavra nos revela que são os filhos do reino. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, do mal. Mas a Bíblia diz que fizeram a pergunta para o Senhor: não semeaste tu boa semente no teu campo? O campo, a Bíblia fala que é o mundo, irmão. O campo é o mundo. Aí diz: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quem foi esse inimigo que semeou o joio no meio do trigo? Meu irmão, se você for estudar sobre a história da igreja do Mashiach, eu vou te dar umas pinceladas. Tem muita gente aí que vai para a internet, pega, fica tirando lá história, mostrando, e muitos deles invalida até a autoridade da palavra do Criador para se apoiar em histórias. Tudo bem, a história é muito boa, mas eu prefiro ficar com a revelação e as histórias que a palavra está revelando, a palavra está mostrando. Eu preciso ficar por isso porque Cristo, quando o Mashiach veio, ele não pregou. Tudo bem que José foi depois de Mashiach, mas ele não pregou sobre Sócrates, Aristóteles. Ele não pregou sobre isso, porque esses homens eram da época de Alexandre o Grande. Ele não pregou sobre isso. Cristo não falou de Sócrates. Cristo não falou de Aristóteles, de Platão. Cristo falou a palavra. Cristo falou a verdade. Cristo falou as coisas magníficas do Criador. Cristo falou foi isso.
as Escrituras. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê que, se a gente for estudar a história da igreja, a gente vê que todas as vezes que o adversário perseguiu a igreja do Machia, a igreja crescia. Todas as vezes que o adversário ia perseguir a igreja crescia. A gente viu isso lá no livro do Êxodo, capítulo 1, quando se levanta o segundo faraó, que não conhece José, ele faz ali uma assembleia com a cúpula dos egípcios. Ele diz: olha, usamos sabiamente para com os filhos de Israel, para que eles não se multipliquem, porque eles são muito mais poderosos do que nós. E pode ver ali que quanto mais o povo de Faraó o afligia, tanto mais o oprimia, tanto mais crescia e se multiplicava. A gente vê isso também na igreja primitiva, em Atos. Quanto mais perseguia a igreja, naquela época, a igreja crescia, a fé de muitas pessoas se convertiam. Então, o inimigo viu que se guerreasse de frente com a igreja, de fora para dentro da igreja, ele ia perder. Então, o que foi que ele fez? Ele usou os homens, né, e entrou para dentro da igreja. Ele entrou para dentro do povo, ele se misturou com o povo. E após ele se misturar com o povo, vou mostrar isso para os irmãos. Após ele se misturar com o povo, ele começou a destruir a igreja do Machia de dentro para fora. E ele veio destruindo de dentro para fora a igreja do Machia. Então, ele começou a bombardear a igreja do Machia de dentro para fora, porque se ele batesse de frente com a igreja, ele ia perder. Tudo bem, ele vai perder no futuro. Ele já é um derrotado. Mas o que é que acontece? É que quando o Machia diz aqui, mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou também o joio. Okay? Dormindo os homens. Que homens? Que homens são esses? Meus irmãos, olha o que está escrito em Atos capítulo 20, Atos 20, do versículo acho que é 27 ou é 28 em diante, se não me faz a memória. A gente vai ficando um pouco de idade, a memória vai ficando curta. Olha o que diz aqui, Atos 20, versículo de número 28 em diante. Cuidei de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos designou como bispo para apacentar a igreja do Criador, que ele comprou com o sangue do seu próprio filho, né? Aí no 29 ele diz: eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vós e não pouparão o rebanho. O que é que Shaul está falando aqui? Shaul está dizendo que depois da partida dele, entraria dentro da igreja lobos cruéis, falsos profetas, falsos pastores, falsos obreiros, que não perdoaria o rebanho. Aí no 30 ele diz: e entre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos após si. Tá vendo? Além de entrar depois da partida de Paulo, essa partida de Paulo aqui, irmão, é dormir no Machia, viu? É dormir no Machia para se cumprir Mateus 13, versículo de número 25. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou também o joio. Entendeu? Dormindo os homens é a partida de quem? De Paulo, a partida de Pedro, de todos eles dormindo, os homens ia infiltrar dentro da igreja. É tanto que no Conselho de Nicéia,
ali a igreja entrou em decadência. Ali foi um assalto que fizeram no Conselho de Nicéia, foi um assalto que fizeram na igreja do Machia, na igreja de Yahshua Machia. Foi um assalto, irmão. Assaltaram a igreja do Machia no Conselho de Nicéia. Assaltaram, eu vou falar de novo, assaltaram a igreja do Machia no Conselho de Nicéia. Você entendeu? Homens entraram para dentro e mudaram todas as coisas do Criador, bagunçaram com o evangelho puro e pleno do Machia, misturaram tudo. E aí o Machia diz o quê? Já era uma revelação. Ele diz no versículo de número 26 de Mateus 13, ele diz: E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. Tá vendo? Quando a igreja cresceu, a igreja se expandiu por toda a Ásia. Por toda a Ásia. Tá entendendo? O que foi que aquele povo ficaram com medo, pensando que os cristãos queriam saber de política. Eles ficavam com medo, entendeu? Constantino foi um picareta, desculpa a expressão da palavra, mas ele foi um picareta. Ele ficou com medo dos cristãos formar um partido lá em Roma e criar um governo, criar isso e aquilo. Ele ficou com medo, porque os cristãos começaram a multiplicar e crescer de forma tremenda. Então, eles fizeram o quê? Ele apareceu também o joio. Apareceu ele com as ideias diabólicas, malignas, né? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disse: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: Quer, pois, que nós vamos arrancá-lo? Porém ele disse: Não faça isso, que ao colher o joio, arranque também o trigo. Deixa crescer ambos juntos, até a ceifa, que é o fim do mundo. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhe primeiro o joio e atai em molho, para que queime, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Quando eu falo de Mateus capítulo 24, quando eu falo de Mateus capítulo 24, que o dilúvio ali representa o mal. Quando eu falo de Mateus capítulo 24, que um será tomado, outro será deixado, eu falo com base nesse versículo de Mateus 13, versículo 30. Deixai crescer junto até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhe primeiro o joio e atai em molho, para que queime, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, o trigo vai ser tirado por último. Por último. Por último. O trigo vai ser tirado por último. O trigo vai ser guardado por último.